Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita. Então, vamos nós aqui continuar o nosso estudo de O Livro dos Espíritos e estamos estudando uma parte aqui das penas e gozos futuros, que é a última parte do Livro dos Espíritos, né, que fala da vida futura e que fala de exercício da caridade, desinteresse e assim por diante. Nós vimos já há alguns domingos a questão 895, que diz que o maior indício de inferioridade espiritual nas nossas ações é agir por interesse. E nós terminamos a semana passada com a seguinte questão: o desprendimento, o desapego das coisas materiais em si mesmo é uma virtude? Eu até citei um milionário, né, que falou que gastava tudo, que tal, e que também é um pouco mentira, porque se ele gastasse tudo, ele não teria ficado tão rico quanto ele ficou. Mas essa história, não sou apegado, gasto tudo mesmo, aproveito a vida, isso é uma virtude em si mesma? Não. Né? A prodigalidade, isso no direito é chamado de prodigalidade. Gastar sem necessidade, tudo que tem sem menor controle, de forma inconsequente, irresponsável, né? Isso não é uma virtude, isso é um desequilíbrio também, porque acaba que esse patrimônio que poderia ser utilizado para uma coisa boa, vá se esvaindo de forma totalmente impensada. Então, isso que poderia servir para muita gente, acaba não tendo o resultado que poderia ter a benefício do próximo. Uma outra questão é essa do desapego ligado à família. Eu não sou desapegado, mas eu também só ajudo a minha família. Não ajudo mais ninguém. Também é uma forma de egoísmo. Então, a gente tem que ajudar, né, a família, ajudar as pessoas. É lógico que tudo dentro de um equilíbrio, de um bom senso, de uma sensatez. Né? Tudo é o equilíbrio. E a gente volta ao velho e bom Aristóteles, o caminho do meio, o caminho, né, do equilíbrio. E isso é muito importante. Então, não é uma virtude em si mesma a prodigalidade, né? A gastança desenfreada. E aí Kardec continua com as suas questões. Né? Então, ele diz assim: aquele que faz o bem sem visar a uma recompensa na terra, mas na esperança de que lhe seja levado em conta na outra vida, e que nessa sua posição seja melhor, é repreensível, e esse pensamento prejudica o seu adiantamento. Os espíritos são muito lacônicos, quer dizer, são muito diretos, objetivos, muito secos na resposta dessa questão. Eles dizem assim: é necessário fazer o bem por caridade, ou seja, com desinteresse. O que eles quiseram dizer? Que se eu faço o bem querendo um lugar melhor no mundo espiritual, isso também é egoísmo. Isso é uma forma de atraso espiritual. Então, de verdade, o que os espíritos estão querendo dizer é que a gente deve fazer pelo prazer de fazer o bem, de tornar o mundo melhor, né, de agora fica bom para todo mundo, a gente pode distribuir alguma coisa, dividir alguma coisa, a gente faz com desinteresse, independente de existir vida no além, de não existir vida no além, de Deus existir. O que os espíritos estão dizendo é assim: faz o bem. Isso é o que importa. E quanto mais você sentir prazer de fazer o bem, independente das suas crenças, do que você acredita, do que você espera, do que você não espera, mais puro, mais iluminado é esse bem que você pratica. Então, toda forma de interesse é uma forma de atraso espiritual, inclusive interesse espiritual. Né? Em, sei lá, ir para o nosso lar, para uma colônia,
de luz, né? Tem gente que às vezes fica muito preocupada, quem vai encontrar, quem não vai encontrar, como vai ser. Nós só temos o instante presente. Todo o tempo que a gente gasta sofrendo com o passado ou com o futuro é um sofrimento desnecessário. Com o passado, porque o tempo não volta. Então, toda vez que a gente sofre por questões do passado, a gente está perdendo tempo, porque o tempo não volta, a gente não vai conseguir mudar o passado. Quando a gente sofre de ansiedade, que é o futuro, né? O ansioso está sempre querendo o agora. Ele está aqui, ele está pensando no jantar. Ele está jantando e está pensando na noite, né? Na noite ele está pensando no café da manhã. Ele nunca está no lugar que ele está. Ele está sempre deslocado no tempo e no espaço. Também é um sofrimento desnecessário. Por quê? Porque não dá para saber. Nós não temos a menor noção do que vai ser a nossa vida. Então, se todas as nossas ações são pautadas apenas pelo projeto futuro, isso pode ser um grande equívoco. De repente, a gente está esperando para, né, viver bem, esperando para valer a pena mais para frente, e a gente nem sabe que vai desencarnar hoje à noite. Né? Então, assim, e não dá para saber. E pode ser que a gente queira, eu já vi muito o contrário também, né? Quantas vezes eu não ouço gente assim, Deus podia me levar. E às vezes a criatura fica aí, vive 90, 100 anos. Parece uma coisa, se você quer, não vai. Se você vai, não quer. É uma coisa estranha. Né? Então, como não tem jeito de saber, a gente vive o agora, o instante, inclusive equacionando essa relação com o futuro. Eu projeto, eu planejo o meu futuro, mas eu não deixo de viver intensamente os meus afetos, as minhas possibilidades no tempo presente, que é o único que a gente dispõe. Realmente é o tempo presente. Depois Allan Kardec pergunta, cada um tem o desejo muito natural de progredir, para sair da situação penosa desta vida. Os espíritos nos ensinam a praticar o bem com esse fim. Será, pois, um mal pensar que pela prática do bem se pode esperar uma situação melhor? E os espíritos respondem que não, que a gente querer se melhorar é sempre bom. O que é muito apoucado, apequenado, o que é mesquinho, é a gente pensar apenas nessa troca, apenas nas vantagens que a gente poderia ter. E aí isso é sinal realmente de uma pobreza de espírito, de uma pobreza de raciocínio. Quando a gente fala de interesse, etc., a gente nem sempre tem ideia do alcance que essa ideia de interesse pode ter na nossa experiência. Então eu trouxe para a gente hoje um relato. É um relato de um espírito desencarnado que foi dado numa comunicação mediúnica. O médium era um rapaz lá de Minas Gerais, de Pedro Leopoldo, chamado Chico Xavier. Ele não psicografou, não. Isso aqui foi gravado. Foi numa sessão de prática mediúnica, de psicofonia, e o Chico transmitiu essa mensagem que é de uma moça desencarnada, que foi médium na Terra e que, em algum momento, percebeu que podia ganhar um dinheirinho com a mediunidade dela. E aí ela vai contar para a gente como que está a condição dela lá no mundo espiritual. Então eu trouxe para a gente, vocês vão me permitir hoje, a leitura deste relato. Então vamos lá. Antes vem um pequeno adendo do organizador. Quem organizou esse livro foi o Arnaldo Rocha, é isso aí. O Arnaldo Rocha que organizou esse livro. Então, ele fez algumas introduções aqui, e eu vou ler a introdução dele. Encerrávamos nossa reunião da noite de 1º de março de 1956, o Chico ainda morava em Pedro Leopoldo, quando nossos instrutores trouxeram às faculdades psicofônicas do médium o espírito RS. Então, assina RS, a gente não sabe o nome dessa criatura aqui.
desditosa irmã desencarnada que, em soluços comovedores, nos ofertou a sua história de médium transviada. História essa que passamos às considerações de nossos leitores, como doloroso exemplo a ser estudado e meditado. Então vamos lá. Deus de bondade e amor, dai-me forças para que a minha voz não tema na confissão e ensinamento a que me sinto obrigada. Muito bem. Meus irmãos, fala-vos, pobre mulher desencarnada, que até agora tem vagado no charco de choro e sangue. Uma pobre criatura que, por escárnio à própria responsabilidade, atirou-se ao lago de sofrimento e remorso, em que se afoga sem consumir-se. Fui médium. Conheci a graça da revelação espírita. Partilhei os banquetes da oração e deslumbrei-me diante das lições de luz que meu coração recebia do céu. Então, ela chegou a participar do centro espírita, etc. Viúva aos 30 anos, com uma filha para conduzir e orientar na existência, trazia o espírito assim como um barco sem leme. Faltava-me um ideal religioso para o caráter. A pobreza, a provação e obstáculo espancavam-me. Por isso mesmo, os sintomas da mediunidade conturbada, que se me fizeram mais graves, acentuaram em nossa casa os problemas e os dissabores. Então, nós que somos médiuns mais ostensivos, quando a gente não se dedica a um tipo de trabalho, que não precisa ser necessariamente um trabalho mediúnico de comunicação, pode ser um trabalho assistencial, pedagógico, etc., voluntário. Quando a gente entra na inércia, isso é muito perturbador, é muito desequilibrante. Então, é o que ela está falando, né? Aconselho de afeições queridas, procurei um santuário espírita, sendo recebida com o amor que vos caracteriza as casas de fé, que neste momento não posso dizer sejam nossas, porque delas me afastei deliberadamente. O primeiro contato com a filosofia simples do Espiritismo foi para o meu coração como um banho de luz. Reconfortei-me, refazendo a própria saúde. Meus olhos adquiriram um estranho poder de enxergar além da carne. E pude, muitas vezes, em pranto de emoção, receber a palavra direta do benfeitor Dr. Bezerra de Menezes, que costumava dizer-me em tom compassivo: filha, é chegada para sua alma a hora diferente. Trazem às suas mãos a sublime força da cura espiritual. Poderá você aliviar o sofrimento dos semelhantes e, sobretudo, oferecer carinho providencial às irmãs nossas que se sentem defrontadas pelos aguilhões da maternidade dolorosa. Ou seja, mães, naquela época, em 1956, meninas que engravidavam, solteiras, aquela coisa toda, né? Siga a sua estrada, oferecendo a Jesus o coração limpo e a consciência reta, porque a assistência do céu não lhe faltará ao serviço, nem se fará surda aos seus apelos. Desde então, meus amigos, minhas mãos passaram à instrumentalidade da cura mediúnica. Então, ela começou a trabalhar no centro. Sem maior estudo para a sustentação de minhas responsabilidades, devotei-me à leitura dos tratados de magnetismo. Então, ela saiu daquela simplicidade da doutrina e começou a complicar a vida. Livros sobre magnetismo, esoterismo, aquela coisa toda. A princípio, eram a confiança em nossos benfeitores espirituais e o poder da prece as forças em que me inspirava para trabalhar. Sendo admiravelmente bem-sucedida nas tarefas a que me devotava confiante. Muitas de nossas irmãs, no momento exato, né, do delivrance, do parto, recebiam por meus braços essa abençoada energia que desce do alto para quantos se fazem canais do bem. Então, ela começou a servir, inclusive, nos partos, né, como Eurípides Barçanufo e assim por diante. Contudo, na vida privada, eu era uma simples lavadeira, então ela ganhava vida
lavando roupa para fora, era muito comum, né, antigamente. Hoje com as máquinas de lavar está mais incomum, mas era muito comum, que na Vila Tibério eu conheci muitas lavadeiras, né, gente que criava família lavando roupa para fora. A pobreza marcava-nos o dia e a noite, o leito e o alimento. Calos doloridos multiplicavam-se nas mãos, desde cedo habituadas a duros mistérios no serviço caseiro. E minha Edmeia, que é a filha dela, crescia, solicitando assistência, pedindo instrução, reclamando amparo. Meu coração de mulher, no entanto, não sabia integrar-se nos exemplos e nas lições de Jesus. E, em razão disso, com muita facilidade, passei da claridade para as sombras. Sentia fome do dinheiro fácil e, pouco a pouco, a sedução da prosperidade material modificou-me o pensamento. Então, aquela coisa do dinheiro, preciso ganhar dinheiro, preciso juntar dinheiro, né? Aquela sedução difícil do dinheiro, né? No templo espírita, as palestras, preleções convidavam-me à simplicidade, ao sacrifício, à renúncia, à fidelidade e ao dever corretamente cumprido. Pelos ensinamentos aí adotados, eu deveria continuar a ser a mulher resignada e humilde, à frente das tempestades da vida, rendendo culto à minha fé sem exigir qualquer pagamento. Por isso mesmo, as lições que me eram administradas se fizeram insípidas, sem graças, ao meu modo de ser. Então aquilo começou a incomodar, porque ela queria ganhar a graninha dela com aquilo que ela fazia, né? Pretextando o trabalho inadiável, fugi do contato com os espíritas amigos e comecei a aceitar requisições que me eram endereçadas em casa. Muitas senhoras reclamavam-me a colaboração e muitas outras foram chegando que me pediam um concurso para delinquência disfarçada em salvação social. Ou seja, ela acabou criando na casa dela uma clínica de aborto, né? Porque ela tinha muita facilidade com aquilo, começou a cobrar, muitas mulheres queriam, e ela começou a oferecer, pela facilidade que ela tinha, como parteira e etc., os serviços de aborteira, de parteira para abortos, né? Moças de diversas procedências, damas jovens acostumadas à preguiça e à irresponsabilidade, ofereciam-se à minha porta, pagando altos valores por meus serviços. O dinheiro era tentador e as somas eram largas. A atividade era fácil. O passe magnético com a administração de algumas drogas, aparentemente simples, davam resultados perfeitos. Ou seja, ela ainda continuava médium e continuava atuando. E sem ouvir as sugestões do Dr. Bezerra, que procurou afastar-me das sombras enquanto era tempo, devotei-me de corpo e alma às trevas crescentes que se avolumavam à minha porta. Então ela começou a ganhar muito dinheiro com isso. Minha filha era então menina e moça. Exigia chapéus, vestidos, joias, adornos, passeios, tanto quanto uma casa mais digna da sua beleza. Enganada por terríveis ilusões, afastei minha filha do trabalho correto. Internei-a num colégio muito elegante, fino, onde aprendeu palavras e hábitos que eu mesma desconhecia. Então, aquela coisa de querer que os filhos, né, tenham, né, pertençam a uma classe social, uma categoria mais fina, mais elegante, facilitar a vida dos filhos, né? Minha filha era bela e devia ter um destino diferente de mim. Devia brilhar no campo social, obrigando-me assim a me aliar uma fortuna fácil que nos garantisse um palacete com rendimento e conforto. Corria o tempo e o dinheiro avultava-me nas mãos. Uma caderneta de banco assegurava-me depósitos muito expressivos. 10 anos passaram com atividades intensas. Não satisfeita com meu próprio trabalho, contratei o serviço de 2 assessoras, que me representavam noutros bairros, trazendo-me os casos difíceis e incentivando a clientela. Essas 2 companheiras passaram a colaborar com segurança e eficiência.
nunca mais me acomodei e nunca mais frequentei as lições e os livros espíritas. Para o meu coração enganado, os centros eram simplesmente lugares em que se reuniam pessoas de inteligência menos desenvolvida, gente ignorante. Porque uma força enorme me apoiava os braços e fazia com que todos os partos sob minha responsabilidade se desdobrassem com imenso êxito, exonerando-me de qualquer dever para com a prece. Queria dinheiro, dinheiro fácil, e respondendo-me os apelos, o dinheiro realmente aparecia. O palacete destinado à nossa residência estava sendo construído em linhas quase majestosas. Minha filha, titulada num educandário de ensino superior, possuía agora o seu carro particular. Comparecia a festas, reuniões, impressionando sempre pela beleza, que incensava apaixonadamente, cega em meus falsos princípios. 10 anos, repito, passaram apressados, em meu afã de reter o dinheiro nascido na empresa do crime. Nossa casa, engalanada, preparava-se para nos receber. Adquirira tapeçarias e telas raras, ao gosto de minha filha. Tudo obedecia aos planos por ela traçados. Sentia-me finalmente ajustada à aristocracia do ouro, desfrutando a madureza tranquila, remunerada pela fortuna terrestre, envolta pelos hábitos da alta classe social. Eis, porém, que certa noite, uma de minhas associadas bateu à porta de meu gabinete pedindo socorro. Uma jovem fora por ela mal atendida. Rogava-me urgente inspeção. Chego à porta e pergunto: é uma cliente que pode realmente pagar com a dignidade precisa? A companheira responde que sim. Tratava-se de uma jovem muito rica. Dera-lhe de imediato 2 contos de réis. Mando entrar. A moça desmaiada é trazida à mesa de operações. Entretanto, estarrecida, naquele belo corpo a esvair-se em sangue, reconheço minha própria filha. Então, a própria filha foi servir-se dos socorros que ela, né, planejou. Vejam como que a vida é interessante, né? Minha filha agora era também uma cliente da indústria do aborto. Horrorizada, passei a colher o fruto de minha irresponsabilidade. Tremeram-me as mãos, entonteou-se-me a cabeça. Era a primeira vez que eu meditava no tormento das mães humilhadas pela delinquência dos filhos. Em vão tentei o socorro tardio, tudo estava no fim. Esmagada de sofrimento, recordei as antigas lições da casa espírita que eu visitava em minhas dificuldades primeiras. Minha filha Edmeia morreu em meus braços sem socorro. Também no meu coração eu não possuía nada mais que o esquife do meu próprio sonho morto. Tombei desalentada. Morria minha única filha nas minhas mãos. Removida para meu leito, um médico foi chamado. Em vão busquei pronunciar algumas explicações. Minha boca estava hirta, meus membros inteiriçados não respondiam a qualquer ordem do cérebro. Em estado de choque, a dor rompera-me um vaso importante e por 2 meses agonizei, até que a morte me arremessou à sinistra região em que agora me vejo cercada por largas nuvens de lodo e sangue, escutando os comoventes vagidos de criancinhas assassinadas. Tenho vertido lágrimas amargosas. Nunca pude pisar no palacete que minha filha e eu mandáramos construir. Nunca mais afaguei o anjo de minhas esperanças maternas. Nunca mais meus olhos descansaram naqueles olhos que eu desejava fossem felizes. Tenho vivido num lago de sangue, de treva, de dor, de angústia e de maldição. Somente agora, depois de muito orar e padecer, ouvi novamente a voz doce e suave do Dr. Bezerra de Menezes.
o nosso amado benfeitor. Um novo serviço me será dado e confiado na terra. Devo, por 10 anos, trabalhar por lupanares. Lupanares são zonas de prostituição, né? E nos gabinetes em que o aborto se transformou em criminoso negócio, no sentido de amparar as jovens irrefletidas e as mulheres desorientadas. Então, como espírito, ainda antes de voltar à Terra, ela vai prestar assistência espiritual nesses locais. Devo evitar que o infanticídio se processe, oferecendo minhas forças para que algum entezinho possa escapar à foice sanguinolenta manejada pela mulher esquecida da própria alma. Devo servir por 10 anos nesse laborioso caminho, cujas misérias conheço, para depois experimentar por minha vez a dor de tantas crianças que as minhas mãos sufocaram. Então ela vai tentar reencarnar várias vezes e não vai conseguir. Rogo preces para minha alma sofredora. Amparai a irmã que caiu. Minha palavra não tem outro objetivo senão este: implorar a esmola da oração em meu benefício e acordar as mulheres, nossas irmãs, para que não se afastem da bênção de Deus. Enfim, essa é a história que, né? Vejam que interessante. Então, quando a... E aqui, obviamente, não vai nenhum julgamento, é só uma história, né? Foi a história dela, cada um de nós tem a sua história, ela está contando a dela, como aconteceu com ela. Então, na verdade, a grande questão dela, em que momento ela caiu, ela se perdeu? No momento em que ela começou a tirar uma vantagem financeira da mediunidade. Então, e às vezes, não tem a vantagem financeira, mas tem vantagens de outro tipo, né? Então, facilitação de algumas coisas, né? Você não precisa me pagar, mas me dá uma viagem. Precisa me pagar, me dá um carro, né? Quando começa a ter um interessezinho lá, né, material, financeiro e etc., no exercício da mediunidade. E da caridade de modo geral. Né? Quando eu ofereço alguma coisa e quero uma vantagem, um benefício, né, na contramão. Então, esse é o caso dessa mulher. Vejam aí, como também que esse apego às coisas materiais, essa ambição desenfreada, essa mania de grandeza pode nos destruir, às vezes, porque às vezes a gente empata patrimônios que poderiam ser utilizados a benefício do próximo com objetos desnecessários, joias, etc. e tal, que não servem para nada, a não ser para atrair os ladrões para a nossa casa, né? E podia ser usado a benefício do próximo. Eu gosto sempre de usar joia como exemplo, porque as bijus são tão lindas, não são? Fazem o mesmo efeito. Você vai lá, compra aquela coisa toda e não serve para nada. É uma grande papagaiada. Eu sempre acho que joia é coisa de espírito atrasado, sabe? Biju é coisa de espírito evoluído. E pega aquela joia e tal, faz uma rifa, uma coisa, ajuda um orfanato, uma creche, etc. Né? Então, esse interesse, essa coisa, é realmente a grande armadilha, é o lugar que a gente escorrega e pode cair e cair feio. Que Jesus nos abençoe e nos ampare. Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita.